Pô, que legal, mano. Que da hora, que da hora. É. Então, beleza. Peraí que já vou começar. Cara, aliás, mano, é muito estranho a galera usar Skype hoje em dia. E você tem conta. Por que você tem conta no Skype? Ninguém nem usa o Skype direito. Cara, eu tenho uma empresa de marketing promocional. Eu faço com os meus clientes do mundo inteiro. Inclusive, assim, de dublagem. Tem um cliente de game que eu estava agora mesmo falando com ele, e ele só fala pelo Skype. A minha cliente de Miami também é só Skype. É interessante. Legal, mano. Para fazer reunião internacional é super legal. Bem bacana. Que bom, é que eu tenho a mania de zoar o Skype no começo, então que bom que alguém usa. Eu já usei muito o Skype, mas assim, teclando entre as pessoas da empresa. Quando não tinha WhatsApp, a gente se falava todo mundo nos computadores pelo Skype. Era assim que a gente se comunicava, né? Mas agora tá aí, ficou, enfim. Na verdade, eu pouco uso. Mas os clientes preferem, então eu faço. Nossa, os clientes preferem isso do que o WhatsApp. Beleza, né? Fazer o quê? O WhatsApp é mais no Brasil, sabia? Não é tanto internacionalmente, não. Internacionalmente tem Zoom, tem outras plataformas. O WhatsApp não é muito conhecido no exterior. Cara, isso é interessante. Você saberia me dizer o porquê? É coisa do marketing mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam no telefone o iMessenger. E dificilmente, eu tenho vários amigos, morei lá muito tempo, os meus amigos não têm WhatsApp, não acessam, assim, é coisa de brasileiro mesmo, eles ficam rindo, só para brasileiro. Então, cara, beleza, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato. Hoje estamos aqui com a Adriana Rimmer. Adriana, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que faz. Então, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Rimmer. Eu sou um pouquinho de tudo, eu acho que eu me considero assim, o mais versátil que eu posso, assim, porque eu sou atriz, eu sou publicitária, radialista, cantora, musicista, né? Eu tenho aquela carteirinha da Ordem dos Músicos, diretora de dublagem, dubladora, escritora de livro, outras coisas que eu esqueci, mas tudo bem. Basicamente, você está em todas as áreas de comunicação, né? Tirando motociclista. Aí já não é uma área de comunicação. A moto também é uma parte, uma forma de você se comunicar, porque, no meu caso, a minha moto não é uma moto, é uma maneira é um modo de viver, é um estilo de vida. Né? Então, você tem o grupo, você tem as viagens, então é uma forma de se comunicar também. Mano, legal. E, cara, me diz, você tá há quanto tempo no mundo da dublagem? E o que você dubla? Porque eu fui pesquisar o que você dubla e eu não achei nada. Então, porque eu não coloco. É engraçado, né? O que acontece? Eu sou radialista, eu trabalhei 25 anos em rádio. Eu fiz televisão, eu fiz novela, fiz teatro nos Estados Unidos, fiz rádio nos Estados Unidos. E aí, a partir do momento que eu reencontrei o Sérgio Moreno, e ele passou a ser meu sócio, ele veio de São Paulo para o Rio de Janeiro para abrir a empresa no Rio, e acabei sendo sócia dele, ele começou a me botar para dublar, porque eu já era atriz, e eu já tinha... Você sumiu agora, mas tudo bem, você está aí? Eu tô. É bug do Skype, continua falando que daqui a pouco volto. Entendi. Então, eu comecei a dublar com ele em 2009, 2010, por aí. Tem 12 anos. E aí comecei a fazer assim, personagens que a gente fazia para a nossa empresa. Então, assim, fazia os games que eu estava dirigindo, ou que ele estava dirigindo, porque eu preferia ficar na empresa trabalhando e não sair para rodar, porque você gasta muito tempo. Então, como tinha um movimento absurdo, eu comecei por aí. Aí comecei a fazer filme, todo tipo de filme, desde filme erótico, que era o mais engraçado. Filme erótico é muito engraçado para dublar. Mas, enfim, romance e tal. Eu é que não coloco, porque acho que, não vou fazer... Acaba que no final, quando vai ao ar, eu esqueço, eu não sei onde é que foi ao ar, uma porção de desenhos,
Enfim, essa semana... Hoje, por exemplo... Aí, o que aconteceu? Eu comecei a dublar em outras casas, depois da pandemia, para interagir com o mercado mesmo, né? Então, agora, por exemplo, acabei de chegar da MG, que eu fui dublar lá, dublei 4 produções diferentes, não me lembro o nome das produções. Enfim, uma coisa que as pessoas lembram muito é da Amanda Holliday, que parece que vai voltar, porque eu recebi agora um pedido de escala. Amanda Holliday era do jogo Destiny. E Destiny... tá. Pô, Destiny é muito bom, mano. É bom. Muito legal. Era um jogo que eu amei fazer, amei dirigir, foi muito legal. E agora ele está com a Keywords, não está mais com a gente, mas eu continuo fazendo, continuo trabalhando com eles, eles são nossos parceiros também. Enfim, é um pouco de tudo. Ah, mano, que legal, cara. Você me falou de filme erótico e cara, eu me interesso muito pela dublagem de filme erótico, porque é muito engraçado, tá ligado? É muito engraçado e coisa do tipo. E tu me diz, cara, como que foi, assim, receber a primeira dublagem para um filme erótico? Como que você se sentiu? Foi assim, olha só, Adriana, então você vai lá, você tem 3 louras, tá? Então as 3 louras estão ali transando. Então, você é aquela loura ali. Pois não, tá bom, eu sou aquela loura ali. Ele começa, ai, ui, sim, não sei o que. Peraí, segura aí, para. Perdi a loura. Qual era mesmo a minha loura? Porque era uma confusão. Mas era filme erótico, não era filme... Pornô. Não era pornô, era erótico. Então aparecia peitinho, não sei o quê, mas não aparecia a parada mesmo, entendeu? Mas era engraçado, foi interessante fazer a experiência, assim, começando logo por aí, foi engraçado. E aí, assim, já fiz desenho animado, a beça, um monte de animação. Fiz aquele Mush e seus Mush amigos, que é uma gracinha, um desenho, nossa, muito bem feito, e acabei fazendo vários personagens. É muito legal fazer desenho e dirigir desenho também. Pony Life, que está no ar, tem o Holly Hobb. A gente acabou de gravar também a dublagem do Day of the Dead, que vem aí agora, que é uma série... Do The Walking Dead, né? O spin-off. Day of the Dead. Day of the Dead. Zumbi. É muito legal a série. É engraçado. Eu acho que acaba sendo engraçado, né? Tem uma série também que eu acabei de dirigir também, que acabei de dublei também, que é Vagrant Queen, que é uma série que vai bombar. É tipo um Star Wars, só que é atual e mais bem-humorado, eles não se levam tão a sério. Então é engraçadíssimo. Hoje eu estava conversando com o Alexandre Moreno, que foi dublar lá com a gente. Ele, e aí, quando é que vai estrear a nossa série? Eu falei, cara, eu não sei. O Vagrant Queen é muito engraçado, é muito legal, e as maquiagens. Anota esse nome que você vai gostar da série, muito legal. Mano, que legal. Depois, quando sair, daí me passa o link, pô. Eu com certeza que eu queria assistir. Te passo o link. O Day of the Dead também é bem legal. Agora a gente está entrando... Tem algumas produções de idiomas aleatórios, assim. Hoje eu dublei uma que eu não sei nem que idioma que era. Mas vem aí, a gente vai fazer uma agora em holandês. Aconteceu que, depois que veio a pandemia, como parou o mercado, pararam de fazer produções, né? Acho que o mercado abriu para outros idiomas. Então, veio aí o coreano, que é maravilhoso. Eu estou apaixonada pelas coisas que eu estou fazendo de coreano. Muito legal. Aliás, andei sonhando que eu conseguia falar coreano, porque você está dublando coreano, aí você acaba sonhando com a coisa, é muito louco, é muito forte. E eles são, a gente não entende a cultura, porque a maneira deles falar é tão diferente que a gente acha que não entende. Quando eles começam a falar português, você passa a entender. Eles são a cultura, a gente deu uma brasileirada neles, foi bem legal. Então tem essa, como é que chama? Alquimia das Almas, que ficou lindo. Aquela da... Ai, meu Deus, esqueci o nome, tá vendo? A gente esquece o nome, sai, já esquece o nome. Eu acabei de fazer um personagem legal, engraçada, barraqueira. Nossa, a coreana também é barraqueira, a mulher barraqueira, ela só entra em cena para fazer barraco. É muito engraçado. Mas, enfim... Eu nunca vi uma coreana barraqueira. Pois é, sou eu. Quando você vê, sou eu que estou lá fazendo barraco. É muito engraçado. Mas você vai ver que o mercado, com a pandemia, abriu dessa forma. Então, você vê coreano, você vê romeno. Você sabia que a língua romena é muito próxima do português? Não, eu não sabia disso. Eu sei que é bem parecido com a russa, né?
com a língua russa. É parecido, porque assim, a ordem da frase é parecida, algumas palavras são parecidas, para você marcar a frase é muito parecido. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu dublei uma série, Wild Romania, que é uma série sobre a natureza e tal, mas como foi legal, como foi confortável fazer em romeno. Aí tem outras produções, agora vem México, é uma pena que o Brasil tem, mas muito pouca coisa. A gente também não vai dublar brasileiro, claro, né? Mas tem espanhol, tem, sei lá. O legal é você ver o que está acontecendo no mundo. A gente ficava muito só em Estados Unidos, né? Isso é bem legal. Né? Então, é uma proposta interessante você trabalhar outros idiomas. E é legal por conta que você descobre novas culturas. Agora mesmo, eu estava vendo um filme japonês com atores coreanos também. E é muito bom. Eu amo coisa asiática. Eu acho incrível os filmes asiáticos. Até por conta que eles botam um drama muito maior do que nos filmes americanos, tá ligado? Os caras são incríveis no drama. Eles são maravilhosos. Eu acho esse drama deles... né? É lindo, né? Muito legal. Cara, e me diz, como que tu entrou no ramo da música? Como que tu entrou no ramo da música e como que tu pegou lá a coisa do... Tu falou que pegou um cartãozinho lá do Ordem dos Músicos? Eu esqueci o nome agora. Não, isso é o seguinte, a música, ela, para mim, sempre foi muito forte, eu sempre adorei e tal. Quando eu era criança, eu tinha um sonho. Quando tinha 10 anos, minha avó morava em cima de uma loja de discos. E eu consegui um emprego de verão na loja de discos. Era o meu sonho. No final do dia, o seu Barros, que era o velhinho, que era o dono da loja de discos, ele me dava um compacto de presente, como se fosse um salário, né? E eu ajudava nessa loja de discos, eu adorava, isso com 10 anos. Então, eu sempre dizia, o meu sonho é trabalhar numa loja de discos, porque eu vou ouvir música o dia inteiro e ainda vou ganhar disco. Moral da história, eu me tornei radialista. Trabalhei nas maiores rádios do Rio de Janeiro, Rádio Transamérica, Rádio Antena 1, Rádio Cidade, MPB FM, Rádio FM. Eu trabalhei 25 anos nisso. O que era? Eu ouvia música e ganhava disco. Olha que louco. Isso, no meio dessa história, eu estava na Transamérica e eu montei uma banda. E essa banda, acabou que a gente entrou na trilha sonora de um filme chamado Rock Estrela, que era um filme dos anos 80, do Lael Rodrigues. Eu apareço cantando nesse filme. E também na série Armação Ilimitada, que é uma série dos anos 80, que é um ícone muito legal, com o Cadu Moliterno, com a Andréa Beltrão, com um monte de gente, Cadu Moliterno, e uma galera. Foi muito legal. E aí, daí eu continuei fiz show, nos anos 80, foi muito legal, mas em um momento eu tive que optar entre o rádio e a música, e fazer tour, e me dedicar exclusivamente à música. O rádio é uma coisa que é a comunicação, é você falar com o ouvinte, e tinha também a questão da estabilidade que eu queria. Eu optei pelo rádio. Mas aí, nessa época, eu tirei a carteirinha da Ordem dos Músicos e tudo mais. Eu continuei trabalhando com rádio e aí eu virei... Mas é engraçado, né? Eu trabalhei em linha de show na TV Globo, fazendo aqueles programas humorísticos que você provavelmente não conhece, que era o Planeta dos Homens, Balança Mais Não Cai, essas coisas, Chico Anísio, esses programas assim. Tá. E... Enfim, depois disso, eu acabei que virei apresentadora do Shoptime, é um canal de vendas que tem... Eu conheço. Sim, já vi. O primeiro Shoptime, assim, quando eu abriu, era justamente comigo. Então, eu já fiz um programa na TV chamado Sem Censura, que eu era uma das debatedoras com a Leda Nagli. É muita história, assim, é muita coisa, um pouquinho de tudo, como eu te falei. Eu tenho um livro infantil que eu editei nos anos 80 e um outro que eu editei recentemente com 17 amigas motociclistas, que chama Mulheres de Moto pelo Mundo, então cada uma contando suas aventuras, foi muito legal. 17 mulheres motociclistas e um livro, olha que loucura, foi um projeto muito incrível, pô. Tem muita história e ainda cada pessoa é cada pessoa, então com certeza tem uma experiência diferente. Deve ter sido muito legal, mano, fazer esse livro.
E, cara, e aliás, como que foi trabalhar na Globo lá? Você falou que você fazia, né, as coisas humorísticas e coisas do tipo. Como que foi, mano? Como que foi pra você? E provavelmente minha mãe assistia, então como que foi? Certamente a sua mãe assistia, a sua avó assistia, todo Não, mundo. com toda certeza. É, Minha mãe amava Globo, sempre amou. pois é, eu hoje em dia nem tenho mais televisão, não vejo mais. Mas nos anos. Eu, quando tinha 14 anos, eu fazia teatro na Maria Clara Machado, no Tablado, que é uma escola de teatro conhecida aqui no Rio. E daí acabou que eu consegui um personagem numa novela, que era uma novela das 10, que eu nem podia ver porque era das 10, era muito barra pesada, meus pais não deixavam, e eu tinha que estudar no dia seguinte. Mas eu comecei nessa novela, e depois comecei a fazer outras coisinhas, mas o Planeta dos Homens surgiu nos anos 80 já. Eu entrei como uma das coadjuvantes para os quadros de humor. E eu me senti Forrest Gump, porque eu tinha 18 anos e eu estava trabalhando com os maiores humoristas de todos os tempos brasileiros. Pessoas assim, sabe? Cara, meu Deus, Paulo Silvino, Ajudo Ribeiro, Jô Soares, meu Deus, muita gente, os grandes humoristas brasileiros da Rádio Nacional, sabe? Nossa, muita gente legal, muita história para contar disso. O Planeta dos Homens não é aquele programa que o Jô Soares fazia antes de ter o programa dele? Exatamente. Ah, tá, já vi o episódio, muito bom, muito bom. E tinha o elenco que tinha de apoio, era muito legal. Eu estava numa turma que tinha eu, a Xuxa, a Luísa Brunet, tinha outras, uma mulherada, só mulherada, assim, começando, e os homens também tinham muita gente legal. Caramba, não dá, se eu parar para te contar tudo aqui, é um case. Muito legal. Ah, mano, que da hora. Cara, qual que é a mudança que você nota nos programas humorísticos de antigamente, dessa época, do Planeta dos Homens e tal, para os programas humorísticos de hoje em dia? Qual que é a diferença que você vê? Eu acho que hoje em dia não tem mais humor, ficou tudo muito chato. Antigamente Concordo. Você podia morrer de rir, porque o cara soltava uma piada. Qualquer piada que eu for contar hoje tem o politicamente incorreto, que não vai te deixar rir. Era muito engraçado, mas era machista, era. Não, E com certeza era. sexista, era preconceituoso, mas era engraçado. Eu acho que hoje em dia está tudo muito chato, você não pode mais fazer piada de nada. Então eu acho que hoje em dia não tem mais humor, infelizmente. Acabou. Cara, em algum momento isso vai voltar, mas as pessoas vão ter que entender que não é ofensa, não é nada demais, é só a graça. Eu já achei engraçado algumas coisas que vieram depois, mas hoje em dia, não sei, o Zorra antigamente, depois que virou o Zorra, virou Zorra Total, virou Zorra. O Zorra era engraçado, mas teve uma hora também que não podia mais fazer a piada, porque perdia o politicamente correto. Mano, eu concordo demais. Eu acho que as pessoas vão voltar a curtir piada de verdade quando todo mundo perceber que o mundo tá sem graça, tá ligado? E isso é ruim, por conta que quando todo mundo perceber que o mundo tá sem graça, aí vai estar tudo sem graça e ninguém vai querer voltar como era antes. Daí vai ter a discussão, será que a gente deve voltar a fazer as piadas de antigamente? Não, as piadas, o humor tem que evoluir, né? Ele tem que ser mais engraçado. Agora, como é que as pessoas vão fazer humor? Como que as pessoas vão rir da forma que riam antigamente? Não sei, não sei. Agora eu acho que a gente está vivendo um momento meio tenso, com grandes mudanças no Brasil, no mundo, desde de pandemias e mudanças políticas e tudo mais. Então eu acho que hoje é o momento de aguardar, sabe? É o momento da gente ver o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo. Eu andei pesquisando esses programas espiritualizados, os espíritas, os podcasts até de extraterrestre, coisas assim. Meu pai dizia isso também. O mundo vai entrar num processo de regeneração a partir de 2056, se não me engano. Então, nós somos um planeta de expiação e nós vamos virar um planeta de regeneração. Eu acho que isso tudo é uma grande mudança. Cara, isso faz todo sentido. Meu pai era mórmon
tornou-se mórmon, né? E ele dizia isso, que daqui a pouco vai haver uma grande mudança no mundo. E eu tenho visto isso em vários podcasts de tudo, desde extraterrestre, espírita, mórmon. Gente, isso está começando a fazer sentido. Então, quando tiver essa transformação, quem sabe a gente não consegue mudar a forma de comunicação das pessoas, que seja uma coisa menos ofensiva, mas que seja leve, né? Sim, sim. Cara, eu acho que o problema é, tipo assim, né? Você falou 2056, né? O problema é que a gente vai viver em um puro caos até eu completar 56 anos. Exato. Então, depois eu vou me ferrar muito. Eu já vou ter 60 anos de pura vida caótica, tá ligado? Aí é triste. Exatamente. Aí cabe à geração de vocês ter filhos, porque esses filhos é que vão viver nesse novo mundo, né? Então, está na hora dessa geração de vocês. Eu tenho 2 filhas que não querem ter filhos. Então, Também não quero. cara, você também não quer ter filho? Não. Aí, vocês têm que ter filho, porque o mundo, a gente tem que continuar isso aqui. Quem é que vai ter filho? Quem é que vai viver nesse mundo que vem aí? Sabe? Tem que prestar isso. Né? Tem que repensar isso aí. Não, eu entendo, eu falo que eu não quero ter filho, mas eu tenho certeza que eu vou ter. Em algum momento eu vou falar, é melhor eu ter filho, porque, né, eu já tô velho, eu vou ter que repassar, né, o meu sangue pra alguém. Então, vamos lá. Sabe, em algum momento vai ser isso. Hoje em dia eu tenho 23 anos só. Tô com aquele pensamento, o mundo é uma merda ainda, sabe? Eu ainda tô nisso. Ainda tô nesse pensamento. Engraçado, né? Com 23 anos, eu tive a minha primeira filha, a minha filha mais velha. Basicamente era assim, cara. Você casava, eu queria logo casar e ter filho, resolver. Tanto que eu resolvi e continuei, não precisei parar tanto a minha vida em função disso, consegui retomar a minha vida profissional e tal. E as 2 estão bombando, cada uma na sua profissão. Então, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mano, que legal, cara. E me diz, mano, como que tu entrou no ramo da publicidade? Que, pô, é um ramo muito interessante, mano. É muito da hora e tá crescendo cada vez mais. A publicidade é o seguinte, eu me formei, eu queria ser diretora de cinema. Aí eu descobri que a faculdade era em Niterói, que é longe, é outra cidade, e aí eu falei, não, acho que eu vou pegar uma coisa que seja mais próxima e que seja publicidade, porque publicidade tem a ver com cinema, com rádio, com televisão, e eu já estava trabalhando nisso, porque já tinha televisão, a TV Globo, essas coisas já estavam na minha vida, aí resolvi fazer a faculdade de publicidade. E daí eu comecei a estagiar em agência de publicidade e tal, me formei, mas aí eu já estava em rádio. Eu abri a minha agência de marketing promocional no momento, em 1995, no momento em que não existia esse conceito. Então, quando eu começava a visitar os clientes, eles me pediam panfletagem. Eu falei, mas não é isso, não é esse. Acabei até fazendo, em alguns momentos eu fiz panfletagem, mas como parte de um projeto de marketing promocional. Então, na verdade, quando eu comecei, não existia. E aí fui evoluindo, aí mudei o conceito várias vezes. Agora é marketing de guerrilha, agora é marketing criativo. Mas, por causa da pandemia, eu parei com a empresa, porque não tinha como fazer evento, não tem como unir, juntar as pessoas. E aí eu me apaixonei pela dublagem mais ainda, me dediquei, eu estou traduzindo também, dirigindo. Então, hoje em dia, eu não sei mais como voltar para o marketing promocional por causa da dublagem, que eu estou dublando em vários lugares. Hoje eu já fui para 3 lugares para dublar, além da empresa. Fiz São Paulo na empresa, dublei lá remota. Graças a Deus agora tem a gravação remota, que você dubla para qualquer parte do mundo. De manhã eu dirigi um ator que está em Portugal, depois eu fui dirigida por São Paulo, então é bem legal. Essa coisa do remoto é bem bacana. Mano, que da hora. Cara, como que foi fazer marketing digital numa época onde a internet não era tão boa assim? Na verdade, era aquela internet de escada, não era? Internet de escada. Isso. Na verdade, não é marketing digital, era marketing promocional. Tá. A gente pegou essa parte da internet de escada. Sim, o fax, pegamos tudo isso. A gente evoluiu, mandava a proposta por fax, a pessoa voltava, e a internet de escada era uma coisa de louco também.
Mas a gente foi evoluindo. As fotos do que a gente fazia eram fotos químicas, fotos antigas, aquela foto que você tinha que mandar revelar, depois veio a câmera digital, aí a gente não precisava mais imprimir, não precisava mais fazer isso tudo, mandava para o cliente. Nossa, muita coisa aconteceu. O marketing mudou muito, eu acho que tá muito bem, agora está muito voltado basicamente para o online, né? E eu acho que é isso, tem que evoluir, tem que andar. Eu não sou saudosista nem futurista, eu não tenho nem depressão que acabou e nem ansiedade que não começou. Eu estou aqui, eu sou uma pessoa assim, super do presente. Oi, isso é ótimo, cara. E me diz, mano, por que tu faz tanta coisa, entende? Nem todo mundo tem a predisposição que você tem para fazer tanta coisa. Então, por que você buscou trabalhar tanto? Claro, vamos tirar aqui a questão do dinheiro. Vamos tirar assim. Não é o dinheiro. Se eu hoje em dia, então isso é ótimo. Assim, eu preciso do dinheiro, sim, mas eu trabalho tanto. Vou te dizer por quê. Porque eu adoro trabalhar, adoro. Eu sou uma capricorniana de crachá, de carteirinha total, e eu e o Sérgio Moreno, os dois capricornianos, com ascendente em Gêmeos, quer dizer, a base é a comunicação, que é o ascendente, que é Gêmeos, mas o Capricórnio é aquela pessoa que ama trabalhar. Eu posso ganhar na loteria, mas eu não ia conseguir, uma mega sena, mas eu não ia conseguir não trabalhar. Eu preciso ter o trabalho, sabe? Eu trabalho com amor, porque o trabalho, para mim, é uma ferramenta para interagir com as pessoas. Então, eu adoro. Mesmo teve fases da minha vida que eu fiquei sem trabalho. Quando eu morei nos Estados Unidos, fiz rádio lá, não, voltei para o Brasil e não tinha trabalho, porque as rádios estavam todas ocupadas e não tinha espaço para mim. O que eu fiz nesse momento? Eu inventei com uma amiga minha uma história de levar velhinhas de van para ir ao teatro. Olha que delícia! Da hora! As velhinhas, ganhava dinheiro, muito dinheiro? Não ganhava. Mas era uma maneira de eu trabalhar e ocupar a minha cabeça com uma coisa legal, interagir com as velhinhas, ir nos teatros, ir no camarim, levava elas no camarim, era uma delícia. E, assim, todas as coisas que eu faço, e adoro fazer essas coisas, assim, com terceira idade, visitar asilo, essas coisas, eu vou e digo assim, olha, eu vim aqui, eu não sou médica, não, eu vim aqui conversar com vocês. E elas adoram, é um barato. O negócio é comunicação. Gosto de conversar com as pessoas. E, principalmente, Lorenzo, ouvir as pessoas. Eu não quero falar o meu para as pessoas, eu quero que elas me contem, porque eu acho que a necessidade das pessoas de falarem para você é muito grande, as pessoas estão muito sozinhas, muito carentes, então, para mim, é muito gostoso ouvir a pessoa e a pessoa se sentir ouvida, prestigiada, sabe? Isso me faz muito bem, muito legal. Eu entendo, eu sou igual você, por isso que eu criei podcast, entende? Eu gosto de, tipo assim, conversar com qualquer pessoa. Mano, tanto que eu converso com monge, engenheiro, converso com doula, converso com todas as áreas possíveis, tá ligado? E isso é legal. É legal, eu fui monitor de ONG por 3 anos, tá ligado? E eu curto ajudar a galera. É da hora, aliás, além de você renovar suas energias, você deixa todo mundo feliz. Isso que é bom deixar a galera feliz, né, mano? É bom esse sentimento. E, cara, me diz, como que surgiu esse sentimento de você gostar de ajudar a galera? Gostar de ir pros asilos, ajudar as idosas, né, e coisa do tipo. Cara, eu vim de família, né? Minha família sempre foi assim. E eu fui bandeirante quando era criança, e a gente ia, as bandeirantes iam no asilo, iam no orfanato, a gente fazia um monte de coisas. E junto com a família, é uma coisa mesmo que você aprende quando é criança e vai seguindo. Por isso que eu fiz questão de levar as minhas filhas nos asilos, nos lugares que eu ia, eu carregava as duas junto, e elas, principalmente a mais nova, que gostava muito de comigo, ela hoje mora nos Estados Unidos, e ela criou um movimento muito bacana. Na verdade, ela não criou, ela faz parte de um movimento muito legal que chama Pen Pal, que é amigo de caneta. Então, você escreve para um velhinho que está num asilo e o velhinho escreve de volta para você. Você não necessariamente conhece essa pessoa. Aí, o que ela faz? Ela vai nos asilos, ela fotografa o velhinho com um cartaz dizendo: meu nome é tal, eu gosto de conversar sobre isso, 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 e meu endereço é esse. Ela fotografa e eles colocam na mídia social.
E aí as pessoas começam, gostei desse velhinho, vou escrever uma carta para ele. Carta. E as pessoas escrevem a carta e o velhinho vai lá, recebe a carta, o velhinho escreve de novo e a pessoa devolve a carta. É um movimento muito bonitinho. E ela está nesse movimento, que eu acho uma graça. Então, essas coisas vão passando, né? Vão passando de pai para filho, de mãe para filho e por aí vai. Né? Mano, que legal, cara, que legal. E, cara, me diz uma coisa que eu fiquei curioso. Você falou que você, né, e o Sérgio Moreno são mormons, né? Não! Então, o seu pai. Meu pai foi mormon. Tá, seu pai foi mormon. Então, é isso. E daí eu queria saber, você sabe como se torna mormon? Como que vira mormon? É que eu não sei nada de mormon. Eu só sei que é interessante, sei isso. O mormon é assim, ele recebeu a visita de uns missionários na casa dele e um convite para ir lá conhecer na igreja. Você indo a uma igreja, eles vão te receber muito bem e vão te explicar o conceito da igreja e vão te acolher, né? No meu caso, eu não sou mormon. Eu tenho... na verdade, eu sou católica e tenho lado espírita, mas não, meu pai foi muito querido lá com os mormons, e inclusive ele foi velado dentro do templo lá deles, sabe? Eles são muito unidos, eu achei muito bacana, eu sempre achei muito bacana a religião mormon. No Brasil não tem a história da poligamia, mas os Estados Unidos tem, os mormons podem casar com várias mulheres, e, enfim, eu acho válido, acho interessante, uma religião ok, né? Cara, e me diz, o Mormon tem bastante segredo, coisa do tipo, então, quando seu... desculpa fazer essa pergunta, se você não quiser responder, não precisa, mas quando seu pai foi velado e coisa do tipo, você pôde entrar lá para ver seu pai? Ou foi só, tipo, não, secretamente, assim? Mormon não é secreto, não. Não, eu achei que era. Não. É que a galera sempre fala de Mormon como se fosse algo, tipo, nossa, secreto, tipo maçonaria, tá ligado? Não, Mormon não, são super abertos, eles convidam todo mundo para ir ao templo. Aqui no Rio, aqui na Barra da Tijuca, tem um templo novo, que é a coisa mais linda. Eu não fui ainda, mas um amigo meu que não é mormon foi convidado, ele foi lá conhecer, ver como é que é, ele recebeu super bem. Não, muito pelo contrário, eles querem divulgar, eles são super abertos, são muito receptivos. Tem umas regras lá entre eles. Não, claro. A religião tem seus dogmas, né, e tal, mas são pessoas muito inteligentes, enfim, e muito unidas. Não tem isso, não. Tá. Desculpa, eu me confundi, pô. Como eu falei, eu não sei de nada de Mormon, então perdão pelo erro. E, cara, e me fala, desde pequena, assim, você queria começar a dublar? Ou não, você não sabia disso? Conhecia a dublagem? Não, eu ouvia dublagem, mas não tinha essa ligação, não. Eu tinha mais ligação com ser atriz do que com dublagem. Eu não entendia que aquelas pessoas, aquilo ali estava dublado. Na verdade, como tudo era dublado na televisão, é normal que aquele ator brasileiro está falando português, entendeu? Não tinha o cara está dublado. Como assim dublado? Ele fala português. E muita gente até hoje pensa isso, que o ator fala português. É muito engraçado. Mas, eu não pensava nisso, não. Só comecei a entender o que era dublagem depois que eu cresci, que eu comecei a ver, isso aqui é em inglês, esse aqui está legendado. Eu, por exemplo, detesto filme legendado, detesto. Quando está em coreano, outra língua que eu não domino, em inglês eu assisto sem legenda, normal, original. Agora, se não é em inglês e não está dublado, eu não assisto, porque eu não consigo ficar, entendeu? Detesto. Cinema, por exemplo, só quando a legenda está lá embaixo para não me atrapalhar, porque senão não tem paciência. Eu, hoje em dia, dou preferência mesmo a dublado, mesmo no cinema, para prestigiar os amigos, né? Para ver como é que tá. Mano, eu entendo totalmente. Mano, eu que tô com muito amigo dublado, tá ligado? Tô começando a ver tudo dublado só porque eu tenho amigo dublador e também pra não fazer desfeita também, né, mano? Não, é muito legal. E tem dublador que consegue fazer melhor do que o original. Isso é muito legal. Tem vários, tem muita gente boa. São talentos que não são... Nós que gostamos, a gente sabe quem é.
mas as pessoas não têm ideia desse mundo que é a dublagem, né? Não tem ideia do que é você pegar um filme sem saber o que é, sem estar envolvido, e em um dia você dubla o filme inteiro e você faz um trabalho melhor do que o original. É uma coisa impressionante. Eu vejo muita gente boa, muito legal. É uma honra dirigir certas pessoas, dirigir o dublador. Quando você chega, eu chego numa empresa e tem assim uma agenda cheia de gente na escala, tem um monte de gente diferente, eu fico, isso aqui parece um desfile de talentos. Entra fulano, sai fulano, nossa, que maravilha, eu adoro. Lógico que a gente tem os nossos favoritos, né? Mas são as pessoas que mais convivem e tal. Mas eu sou super fã. Me tornei fã não só do ator ou da atriz, mas também da pessoa, porque não é qualquer um que encara uma dessas, não. São pessoas muito legais. Mano, com toda certeza, mano. Mano, dublador é incrível. Eu sou muito fã de dublagem, por conta que eu sou muito fã do Rei Leão, né? O Mufasa fez, assim, a minha infância. E também muito fã do Pernalonga, né? O Pernalonga fez a infância minha com meu irmão. Meu irmão era viciado no Pernalonga. O Pernalonga hoje estava dublando no estúdio ao lado. Foi muito engraçado. Alexandre Moreno estava no estúdio em frente ao meu. E ele estava lá, vou dublar. Eu falei, o que você vai dublar? O Pernalonga. Eu falei, ai, droga, eu estou no estúdio, não vou poder ouvir. E eu ficava assim, ouvindo, eu falei, fazendo aquela voz muito engraçada. Cara, que incrível. O meu irmão, ele chegava no elevador e ele falava para as pessoas o que é velhinho, tá ligado? Então era maravilhoso, pô. Meu irmão era viciado no Pernalonga. Aliás, se puder, manda um beijo aí pro Sérgio Moreno depois. Eu adoro ele, o Sérgio é maravilhoso. Mano, e cara, me diz, qual que é, assim, você como dubladora, diretora, na sua visão, qual que é a melhor dublagem que você já viu? Qual que é a dublagem mais perfeita, assim? Você conseguiria dizer? Claro, se você não quiser dizer, não precisa para fazer desfeita nem nada. Às vezes tem isso também. Sim, tem dublagens muito boas, mas eu não consigo lembrar assim de este filme, porque normalmente tem um filme, tem uma produção inteira, né? Eu vejo assim trabalhos que eu vejo que eu digo, gente, isso aqui está muito bom. Bem-vindos à Vizinhança, é isso aqui, não dá para você ver. Mas tá na Netflix. Aí, essa semana, eu mandei uma mensagem, falei, André Murucci dirigiu. Falei, caraca, tá muito bom isso aqui, muito bom. Outra dublagem que eu adorei, Alquimia das Almas, nem foi eu que dirigiu, foi outra amiga minha chamada André Suete, também maravilhosa, e também está na Netflix. Esse também tem o Sérgio como um dos protagonistas, e eu também faço uma das criadas, mas é uma série épica muito legal, da Coreia, mas é como se fosse, dá um clima assim de China antiga, sabe, de época, bem legal. Mano, que da hora. E é da hora demais isso, tá ligado? Por exemplo, eu sou amigo, né, da Silvia Goiabeira, né? Eu não sei se conhece. É muito querido, adoro. E daí eu falei, mano, a sua dublagem é incrível, tudo que você dubla é maravilhoso. Ontem mesmo, eu tava conversando com o Henrique Reis, também não sei se conhece, mas ele faz o Mo do filme do Lightyear, sabe? O Mo do Lightyear. Ele também fez o vilão do jogo do Homem-Aranha e coisa do tipo. Daí e daí ele falou que ele dubla um documentário que eu amo. Eu falei, cara, parabéns, mano, esse documentário é incrível, maravilhoso. E isso é muito legal, tá ligado? É muito legal você conseguir falar com essas pessoas. Pô, Andressa Bodê, ama André Rinaldi. Cara, esses caras são maravilhosos. Charles Dalla. Os caras são incríveis, tá ligado? E é muito legal isso. Mandar áudio falando parabéns pelo trabalho. Lembrei. Você falou em reality show. Eu tô fazendo a The Challenge na MTV. Sabe qual é? Um reality enorme, tipo, sem limite, assim. Chama The Challenge. É forte, é grande. Já tá na 30ª, sei lá quanta, não sei quantas temporadas. É coisa grande, é grande. E eu faço uma personagem chamada Tori, que já ganhou, já é finalista, enfim, é forte. Mas é muito legal. Mas eu adoro olhar o trabalho dos outros também, ver como é que tá, sabe? Ver, cara, Miriam Fischer, nossa, tem tantos, meu Deus, o Eduardo Borghetti. Eu tô mais com o pessoal do Rio, né? Então, falando bem do pessoal de São Paulo também, que é muito legal, tem o Mauro Castro, Tata Guarnieri, a Lucinha Helena,
Quem mais? É basicamente que eu tenha dublado, que eu tenha dirigido, são esses. Mais o pessoal do Rio, que tem muita gente legal. Mano, eu entendo. Mano, o Eduardo Borghetti, eu vi ele assim, é que sempre quando fala o nome dos personagens do Cartoon Network, sempre falava o nome dele, tá ligado? Por isso que eu conheço. E eu assisti muito Mad, o Eduardo Borghetti fazia parte do Mad. E Mad era maravilhoso. Não sei se tu conhece Mad, mas, pô... Sim. Era incrível, incrível. Ele é muito legal. E ele também tem essa coisa, ele dubla ainda o Vitor Garber, que é um cara que eu sou super fã, e ele faz muito bem o Vitor Garber, nossa. Tem algumas pessoas que marcam a voz, como o Sérgio, por exemplo, ele faz o Bruce Willis de uma forma que eu sempre achei o Bruce Willis o original super canastrão, o ator. E aí, quando eu vi o Sérgio fazendo, eu falei, gostei desse ator. Na verdade, era a interpretação do Sérgio para ele, né? Então, eu gostei mais. Aí eu passei a gostar do Bruce Willis. É muito engraçado. Ah, mano, que da hora. Eu conversei com o dublador do Bruce Willis, né? O Leonardo Camilo, né? Uhum. Tem vários dubladores do Bruce Willis, não tem um, tem vários. Então, e é isso que eu ia te dizer. Você falou lá, né, que quando você era pequena, você achava que os atores eram brasileiros, por conta que era sempre a mesma voz, né? Antigamente era sempre a mesma voz, e hoje em dia não é mais isso, né? Hoje em dia depende do filme, mas por que você acha que hoje em dia não é mais assim? Não é mais porque o dono do filme sabe o que ele quer. Então, se ele está dublando em São Paulo, ele vai botar um fulano de São Paulo. Se ele está no Rio, você vai botar o outro cara do Rio, entendeu? Se ele está... Enfim, quem decide quem vai botar ou é o dono do estúdio, ou ele segue o boneco, que a gente chama, né? Mas hoje em dia não tem mais isso, não. O dono do filme não é o dublador, é o dono do estúdio, o dono do filme, na verdade. Então, acontece de tudo, né? Ótimo. Cara, me diz, entre todas as coisas assim que você fez, qual foi a primeira coisa que você fez? De tudo que... Tipo, você faz muita coisa, né, mano? Tu faz muita coisa. Mas qual que foi a primeira? Qual que foi a primeira, a segunda, a terceira? Qual que foi? Como que... por onde você começou das coisas que tu já fez? Eu comecei com teatro, quando era criança e pré-adolescente, assim. Do teatro, aí eu fui para televisão. Da televisão, eu fui para o rádio. Não, da televisão, continuei fazendo televisão, aí veio publicidade misturado com rádio. Fui modelo também. E depois disso, não é exatamente uma linha, não. Isso aí, algumas coisas foram misturadas ao mesmo tempo, né? Depois veio o rádio foi muito forte na minha vida, foram anos muito bacanas. E aí, depois do rádio, é que veio, paralelamente, veio a empresa de marketing promocional. E aí depois veio a dublagem, a direção, aí veio a tradução, e aí estamos aqui. E aí, nesse meio todo, teve a música, teve o livro, eu fui professora de inglês também, e uma opção de coisinhas, assim. A gente vai fazer apresentadora de TV, a gente vai fazendo o que pinta. O importante é não desperdiçar oportunidades. Meu Deus, quanta coisa, mano. Cara, apresentadora de TV deve ser uma coisa muito da hora e ao mesmo tempo é muito complicado, né? Quando você é apresentadora de TV, você faz tudo aquilo lá no improviso ou tem aquela telinha, que esqueci o nome agora, que você tem que ficar lendo? Teleprompter. Teleprompter, Então, o TP, né? Os programas que eu apresentava eram programas de música, a princípio, numa televisão aqui no Rio, num canal chamado TV Rio, que hoje em dia não tem mais. E era antes da MTV, tinha o programa de clipe. Então, eu apresentava esses programas, entrevistava músico, entrevistava pessoas legais e tal. Então, algumas coisas para abertura, tinha o TP, que a gente chama de TP teleprompter, né? Para algumas coisas tinha, mas basicamente era no improviso. Porque eu tinha domínio do conteúdo porque eu já estava na rádio, e por causa da rádio eu já conhecia as músicas. Eu ia apresentar um clipe, eu já conhecia o clipe. Em rádio você tem um negócio que eles levavam a gente para algum lugar para apresentar os lançamentos e apresentavam os clipes. Então, quando eu chegava na televisão, eu já conhecia.
né? Então, e quando era, por exemplo, aí o Shoptime já tinha teleprompter, porque tinha que apresentar o produto, mas muita coisa a gente improvisava. Nossa, é engraçado. Mas quem improvisa tem que ser radialista, porque radialista tem essa cultura e essa prática de falar improvisando, né? Porque senão você fica aí não dá. Eu sei como é que é. No começo do podcast também eu ficava tipo... E daí o problema também é que eu ficava olhando pra cima, tá ligado? Por conta que no começo é sempre assim, né, mano? É sempre assim. Você tem que se acostumar. E pra você se acostumar, ainda mais com câmera, mano. Se acostumar com câmera quando você não tá acostumado é muito difícil. É muito complicado. Cara, eu não sei, porque para mim é uma coisa que acontece a vida inteira. Então, claro, né? Eu te entendo, eu sei como é que é, eu sei como é que é. E, cara, na rádio, quando você trabalhava assim, falando com pessoas, as pessoas ligavam para falar com você? Ou você apenas falava notícias do dia, rádio, era música? não, era um programa de rádio FM, era um programa como comunicadora mesmo. Eu atendia ouvinte no ar, eu fazia entrevistei um monte de gente famosa, um monte. Ou ia entrevistar em determinado local e gravava, ou fazia show ao vivo com as pessoas. Mas, basicamente, o dia a dia entrou no ar, anuncia música, dá notícia, bota o ouvinte no ar, entrevista, conversa com outros locutores, é isso. O dia a dia do rádio é esse. Uma das coisas que eu adoro é o seguinte, na rádio você tem que estar preparado para tudo, né? Que a galera vai falar, você tem que estar preparado para tudo, seja coisa mais bizarra ou não. Você já escutou alguma coisa de bizarra vindo de algum ouvinte, assim? Tá, que você considerou bizarro? Por conta que o que é bizarro para mim pode não ser para você, né? Mas que você considerou bizarro? Claro. De vez em quando, já teve casos assim de eu colocar a pessoa no ar e a pessoa falar... assim, para se mostrar, né? Falar coisas que não tinham nada a ver. Mas, enfim, não... juro, então tá bom, valeu, tchau, pumba, trocou o ouvinte. Coisas para as pessoas se mostrarem. Eu acho que, basicamente, a gente botava o ouvinte no ar, e até hoje isso não existe, porque as pessoas são muito carentes, as pessoas querem se comunicar, querem se colocar, querem fazer parte do programa, sabe? Isso é muito legal também. Botar as pessoas para falar, isso é bacana. E, cara, como que era lá os bastidores da Ilha dos Homens? Como que funcionava? Planeta. É maior... Nossa, desculpa, mano. Desculpa, a Ilha dos Homens parece programa pornô. Foi mal. Então é Planeta dos Homens. Como que era, mano? Cara, era no Teatro Fênix, que é um lugar que não tem mais, mas era onde era feito o Chacrinha, o Faustão, ali no Jardim Botânico. E os programas da linha de show da Globo eram ali. E a gente ficava... O horário era de meio-dia até 2 horas da manhã, às terças-feiras. E a gente chegava lá, tipo, 11h30, 11 horas, assim, e ia até as 2 horas da manhã. Então, era, assim, muito cansativo. E eu fazia estágio de publicidade, tinha faculdade, e, cara, mas era muito legal. Porque aí você chegava lá, olhava na escala e via quais eram os quadros que você ia entrar. Você vai para o camarim, aí tinha qual é o figurino que você vai usar para cada quadro. Aí já estava lá a Adriana, aí tinha lá uma arara com as roupas que eu ia usar dentro do camarim. E o camarim tinha todas as atrizes, era um camarim grande, então era uma bagunça, a gente fazia tricô, brincava, jogava, fazia joguinho, jogava baralho, era uma alegria. Porque até você esperar o seu quadro, e aí depois todo mundo se arrumando, aí vamos todos para a cena. Aí chega lá, tá lá o Ari Toledo, tá a Emma Dávila, não, era o Walter Dávila, a Emma Dávila, o Tutuca, agora estão me vindo Lúcio Mauro, Paulo Silvino. Cara, esses atores eram os melhores. Selma Lopes era desse programa, cara. A Selma Lopes era do Balança Mas Não Cai. Esse já era o nome seguinte, Balança Mas Não Cai. Tinha Marília Pêra, tinha... Cara, era só fera. E a gente lá na cena, contracenando com essas pessoas. Nossa, que delícia, foi muito bacana. E aí a gente tinha aquelas cenas de comida, de banquetes, e todo mundo tomando aquele guaraná sem gelo, mas cenográfico, comida cenográfica, era muito engraçado. A gente se divertia. E tinha uma coisa legal, que era a claque,
que eu adorava ficar na claque, de vez em quando eu ia para lá. Toda produzida, sentava lá junto com a claque. O que que era? Eram umas cadeirinhas, tipo uma plateiazinha, onde tinha uma galerinha que era contratada para rir. E tinha um maestro. Então, quando gravava lá, a hora da piada, acendia uma luzinha, o maestro fazia assim, taranã, aí todo mundo ria, fazia ó, fazia aquelas reações, era muito engraçado. Então eu gostava, eu e umas amigas íamos para lá, ficava lá rindo junto, porque era muito engraçado. Eu ria mais da claque do que do quadro em si, que também era legal. Ah, mano, que legal. Cara, por que o programa acabou? Pois é, as coisas vão mudando, né? Acabou o Planeta dos Homens, entrou o Balança Mas Não Cai, depois entrou a escolinha do professor Raimundo, se eu não me engano, não sei. Entrou outro, entrou outro, entrou outro. Aí eu entrei em rádio também, aí não deu mais para fazer. Mas, enfim, acabou tudo. Foi acabando, né? Entrou a escolinha do professor Raimundo, ficou um tempão. Ah, entrou Cacete Planeta, que era muito bom, cara. E teve o Sai de Baixo também, né? Teve o Sai de Baixo. Sai de Baixo não era, o Sai de Baixo era quinta. O Cacete Planeta acho que entrou exatamente no horário desses quadros aí. Quando o Cacete Planeta entrou, eu já estava na Transamérica e eles já fizeram umas participações na Transamérica com a gente. Então, legal. Foi muito legal. Mas aí eles entraram e eles bombaram, os anos 80, super bombaram, foi o máximo. E depois do Caceta entrou o Zorra Total. Aí depois entrou o Zorra. E aí depois do Zorra, acabou. Aí acabou. Não sei nem o que tem hoje em dia lá, sabia? Nem sei. Cara, essa coisa da claque, eu sempre tive a dúvida de como que eles pegam as pessoas. Tipo, as pessoas são atores mesmo, eles vão lá na rua e falam assim, ó, você quer vir aqui? Não, são pessoas simples, normalmente são terceira idade, pessoas que vão lá e ganham tipo R$30 para ficar lá o dia inteiro rindo. É isso. São pessoas simples, basicamente aposentados. Tinha um, coitado, que ele usava dentadura, e o mais legal era quando a dentadura descolava, que ele ria muito. Tadinho, era muito engraçado. E eles riam nesse programa, riam no programa dos Trapalhões, riam em todos os programas, todos eles tinham claque. Sempre tinha. E era uma coisa tradicional. Engraçado, né? Hoje em dia nem se fala mais nisso. Era tão engraçado. Não, mano, hoje em dia tem ainda, mano. Hoje em dia tem. Eu me recuso em acreditar que as plateias que estão em todos os tipos de programa estão lá porque quer. Eu me recuso a acreditar nisso. Com certeza não, mano. Normalmente, essas aí que tem nos programas de auditório, elas não são contratadas, elas são caravanas que vão e vão fazer parte do programa, vão para a plateia. Agora, essas que estão em off e tem só as pessoas rindo, é parte da cena. Tem um cara lá mandando eles rirem, cala a boca, ri, cala a boca, entendeu? Nossa. Então, isso era uma profissão, a pessoa era claque. E eles iam lá, eles levavam lanchinho, comiam lá, entendeu? Era um trabalho, era assim. Muito louco, né? Mano, e qual que é a sua opinião sobre claque? Você acha que é um bagulho, tipo, justo ou não? Por conta que, querendo ou não, eles estão falando, pô, vão lá, riem disso, riem daquilo. E não é uma coisa espontânea, mas ao mesmo tempo faz sentido, tá ligado? Eu acho que faz sentido ao mesmo tempo. Mas, assim, se você não quiser falar, pra não se comprometer, não precisa falar não, tá? Não, eu acho claque uma profissão. As pessoas levavam aquilo realmente a sério, era a profissão deles. E eles não estavam de brincadeira, eles estavam lá sérios, rindo, era a profissão deles, normal. Estavam lá ganhando dinheiro, acho super justo. Imagina, não sabia que era uma profissão. Os velhinhos estavam indo lá. Velhinhos não, tinha gente de todas as idades, tá? Sim. Tinha gente especial, tinha gente de cadeira de rodas. Era uma coisa super democrática. Você quer ganhar os seus, sei lá quantos reais, ou dinheiros, que na época não era nem real, você vai lá e ganha dinheiro. Né? E eu achava, assim, bem bacana, porque os caras passavam lá tanto tempo quanto eu. Eu chegava meio-dia, eles chegavam 11 horas também. Eu chegava 11 horas, no mesmo horário, e saíam junto com a gente, porque enquanto estava rolando o programa, eles estavam lá rindo, esperando a cena. E assim, não valeu, ri de novo. E não valeu, o ator errou o texto, tem que fazer de novo. Eles riam de novo. Era assim. Não tinha assim uma coisa digital, de bota risada aqui. Não, era ali ao vivo. Eu acho que isso era um trabalho, né?
são trabalhos que foram extintos, né? O assessorista de elevador, essas coisas vão acabando, né? Profissões que vão mudando. Claro que não, acho que não existe mais. Né? Ah, mano, é triste, cara. E você se arrepende de ter saído da Rede Globo e ter ido para a rádio? Por conta que você ainda poderia ter continuado como atriz, né? Eu poderia, mas eu optei pelo rádio. Eu optei pelo rádio porque eu vi num determinado momento que eu estava chegando num ponto um ponto complicado, que existia muito nos anos 80, que hoje em dia eu não sei se existe, porque eu não tenho mais contato, mas era um ponto assim de aceitar convites para sair com pessoas ou não. E eu falei, não, como oportunidade da rádio, eu quero, porque é música, é uma outra coisa que eu amo, e fui. Nem pensei duas vezes. Cheguei lá, fiz o teste, ouvi, eu estava na agência de publicidade, voltei para casa. No que eu voltei para casa, eu liguei o rádio, estava lá o locutor dizendo, estamos contratando uma locutora. Eu fui direto para a rádio, cheguei lá, fiz o teste, depois tinha outro teste, foram peneirando. Eu comecei a trabalhar de meia-noite às 3 da manhã, e peguei o horário, falei, não quero nem saber, vou trabalhar de meia-noite às 3, e comecei. Daí fui embora. Deu certo, graças a Deus. E fui muito feliz, graças a Deus. Mano, ótimo, pô, é bom que tá feliz, né, mano? É que tem muita gente que pensa assim, pô, mano, mas tu tá ganhando um monte de dinheiro lá na Globo, por que tu vai sair, mano? Nenhum dinheiro compra a felicidade, tá ligado? É verdade. Não, eu acho que foi momento mesmo. Eu queria fazer rádio. Rádio nos anos 80 era tudo de bom. Não dava dinheiro, não, mas era muito legal. A gente dava um dinheirinho, era um salário. Não era nada, nenhum salário global, mas foi muito legal e me abriu muita porta. Nossa, eu fiz muita coisa em função da rádio, então foi muito legal. Eu tenho que agradecer ao mercado de rádio por tudo. E no Rio de Janeiro, as pessoas ainda lembram de mim. Eu saí de rádio em 2008 e as pessoas ainda lembram de mim até hoje. Então, eu só tenho a agradecer. Nossa. Da hora. Cara, e o livro que tu fez demorou quanto tempo? Afinal, foram 17 motoqueiras, tá ligado? 17 pessoas lá. Então, 17 motociclistas. Motociclistas. Desculpa o erro. O mais divertido desse livro foram as nossas reuniões, porque a gente, até juntar as 17 para ver como é que vai ser, como é que é, quantas crônicas cada uma vai ter e tudo mais, foi uma loucura. Mas conseguimos e a nossa noite de autógrafos foi a mais divertida de todas, porque imagina, a gente ainda fez umas camisetas para as autoras, né? Nossa, foi tudo de bom, muito legal. Oh, mano, que da hora. Foi um sucesso. Cara, então a gente vai acabar, já estamos chegando aqui a quase 1 hora. Então, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo e depois a gente acaba por aqui. Pô, espero, aliás, que você tenha gostado, tenha valido seu tempo. Claro, imagina, muito legal. E a última pergunta é, quando você olha toda a sua vida, qual a perspectiva que você tem dela? Eu me sinto muito agradecida por ter tido tanta oportunidade. Eu fico, nossa, será que eu mereço tudo isso? Que coisa boa! Eu tive muitas oportunidades e eu sei que eu aproveitei 80% dessas oportunidades, que não é fácil você aproveitar todas, né? Mas eu aproveitei muito as oportunidades que eu tive e continuo tendo oportunidades, né? Eu consegui, a essa altura da minha vida, ainda investir em dublagem e dublar em outras casas, que é muito legal, é muito desafiante. Cada hora que você chega é um personagem novo, é muito legal. E você se reinventar toda hora é muito bacana também. Então, a sensação é muito boa. Aproveitar as oportunidades. Cara, então tá ótimo. Divulga pra galera tudo que você tiver que divulgar. E, mano, e é isso. Com toda certeza, em algum momento eu vou te chamar de novo. Adorei você. Cara, mano, por incrível que pareça, você me lembra a Rita Lee. Eu não sei como. Eu acho que é personalidade. Cara, você sabe que eu sou ruiva por causa dela, né? Eu acho que foi por isso. Ela me deu a tinta, ela me deu uma tinta uma vez no camarim e eu virei ruiva por causa dela. Eu tenho uma banda também chamada Noviças de Rita, esqueci de contar esse pedaço, que é uma banda que só toca Rita Lee. Eu tive que parar na pandemia mais uma vez, mas a gente tem essa banda aí, uns amiguinhos,
Só mulheres que tocam Rita Lee. Então, Que legal. Noviças é por conta do filme Noviças Rebeldes? Ou não? não, por conta da música Noviças do Vício, da Rita. Tá. Aham, Desculpa, eu não escutei muito Rita Lee, então. Foi mal. Cara, então é isso. Divulga tudo que você tiver que divulgar pra galera. Fala onde eles podem te encontrar e a gente acaba por aqui. legal. Seu podcast vai ser postado na sexta-feira, às 8 horas. Maravilha, maravilha. Então, olha, eu estou lá no Instagram, né? Adriana Riemer, Adriana Riemer, R-I-E-M-E-R, como está aí o meu nome. E estou aí, estamos dublando, estamos trabalhando por aí. Quando acabar o filme, vocês olham lá quem foi que dublou, vai aparecer meu nome. Eu sempre em ordem alfabética, eu acabo sempre sendo a primeira. Aí não dá para ver, né? Né? É isso. Muito obrigada, Lourenço. Adorei a oportunidade, adorei o papo. E a gente vai se falando. Gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo. Conseguiram chegar até aqui? Aê, obrigada, hein? Um beijo para todo mundo. É isso, mano. Um beijo e tenha um ótimo dia. Valeu, obrigada. Tchau.